não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Leonardo Duarte. Referente ao começo da aula, a impossibilidade de se pensar a realidade em si, mas apenas por conceitos apontados por Aristóteles, tem qualquer paralelo com a ideia kantiana da inacessibilidade do númeno? Ou estou fazendo uma confusão sem pé nem cabeça? Não, Aristóteles não diz que é impossível você pensar vamos dizer, com material intuitivo. Ao contrário, eles vão dizer, o conhecimento dos primeiros princípios é intuitivo, o conhecimento dos objetos do mundo real é intuitivo, e você pensa a partir disto. Eles, o próprio, dê uma estudada, vamos dizer, no processo da abstração, como Aristóteles descreve. Você apreende a coisa pelos sentidos, se deposita esquematicamente na memória, e é em cima desse material da memória que você cria os conceitos. Mas, de qualquer modo, você está sempre se referindo à memória, e a memória, em princípio, confiando na possibilidade de repetir as mesmas percepções. Então, tudo que Aristóteles faz é baseado na realidade. Agora, alguém pergunta aqui qual é a relação disso entre a questão do círculo de latência. O que eu expliquei aqui, baseado em João de São Tomás, é o seguinte, é que tudo o que nós percebemos são signos. Nós nunca podemos perceber nenhuma coisa na sua totalidade. Não existe isto. Tá certo? Por quê? Não por uma limitação nossa, mas pela própria estrutura do espaço-tempo onde nós estamos, onde nenhuma coisa pode exibir por um só lado todos os seus lados. É o exemplo do cubo que eu dou. Você só pode ver três lados do cubo, e é por isso mesmo que ele é um cubo e não apenas a imagem de um cubo projetado no plano. Então, essa é uma limitação inerente à existência espaço-temporal, e não inerente ao conhecimento humano. Tá certo? Isso não quer dizer que quando eu digo só conhecemos signos, não quer dizer que nós não conhecemos as coisas em si. Não, as coisas em si são assim. Então, existe, por exemplo, algum elefante multilateral que ele exiba, né, o seu externo e o interno tudo ao mesmo tempo para você? Você está vendo a pele do elefante, mas você está vendo o estômago dele, o pulmão, etc., tudo ao mesmo tempo. Isso não existe. É só se for um elefante dissecado, cortado em pedaços, mas esse é um elefante morto. Tá certo? Então, a estrutura da realidade é assim. E estes signos, eles são o modo de ser da realidade. Tudo são signos, meu Deus do céu. Não quer dizer que são apenas signos e não realidades. Não, a realidade se constitui de signos. Né? Se constitui de mostrar-se. Tá certo? E mostrar-se necessariamente para algum sujeito cognoscente, seja um ser humano, ou um outro elefante, ou um bicho qualquer, ou um anjo. Né? Então, a possibilidade de conhecer um único ser por todos os seus lados e aspectos ao mesmo tempo, isso só Deus tem. Porque isso equivale a produzir este ente. Né? E o fato é que quando nós vemos um elefante, nós não estamos criando um elefante. Tá certo? Então, o problema do Kant é que ele nunca examinou a si mesmo como objeto. Ele só se vê como sujeito. Né? Se ele perguntasse assim, e o sujeito que está vendo o Immanuel Kant agora? O que ele está vendo do Immanuel Kant? Está vendo só a sua forma fenomênica? Eu digo, bom, e é a sua forma fenomênica que está me dizendo que por trás dela tem uma coisa em si, que ela é e que ela mesma não conhece, e o outro também não conhece, então você não está dizendo absolutamente nada.
né? Peraí, perdi aqui. Daí o mesmo Leonardo Duarte pergunta: se o sentimento gnóstico é um mecanismo físico cerebral, ele tem alguma relação com o pecado original, no sentido de que a partir da queda todo o universo estaria contra nós? Não, se todo o universo estaria contra nós, a humanidade já estaria extinta. Existem aspectos na realidade que são evidentemente perigosos, destrutivos, etc. Mas não é tudo, evidentemente não pode ser tudo assim. Mas na hora que você é atingido por esse mal, tá certo? Você tende a fechar pelo próprio mecanismo da abstração, tá certo? O seu cérebro é inevitavelmente levado a fechar o esquema na ideia de uma máquina mortífera voltada contra você. Mas é uma ilusão momentânea. Mesmo porque, por exemplo, se você passa por um acontecimento traumático e você fecha esta visão do universo, mas quando você se recorda desse acontecimento traumático, você ainda o está vivenciando ou você agora é, como se diz, emotion recollected in tranquility? Quer dizer, o sujeito saiu do campo de concentração e agora ele está lá em Viena, na sua casa e tal, e recordando que porcaria que foi aquilo. Não é a mesma coisa, tá certo? Então, se no instante da vivência traumática você não tem tempo de criar uma teoria gnóstica, você a cria retroativamente na medida em que você recusa a abertura da realidade, recusa ver outros aspectos e você quer fechar uma concepção naquilo, em prol da coerência lógica total, do fechamento num esquema. Rosenberg Santos, ele pergunta se o gnosticismo seria a tentativa de viver tudo racionalmente, ignorando a intuição. Não, ele parte de uma intuição, tá certo? Que é a intuição, quer dizer, da vivência traumática, a intuição do perigo, do mal, etc, etc, etc. Tá certo? Mas ele também não se baseia só na ideia da construção racional, mas na ideia de um poder, na ideia de que você, tendo esta visão fechada, você de certo modo dominou a realidade, você dominou o real. Então você se colocou acima dele, o que é absolutamente falso. Isso é a mesma coisa você imaginar que você, um lutador, imaginando que ele venceu o outro, ele já venceu na realidade. Lucas Albano pergunta: algumas aulas atrás o senhor falou sobre João Ponsot, João de São Tomás, e sobre sua definição do círculo de latência, que seria algo como um conjunto de signos, tanto pensados como presentes. Qual seria a diferença entre o círculo de latência e a matriz de intelecções de Suzanne Langer? Bom, Suzanne Langer diz que um símbolo é uma matriz de intelecções. Agora, com isso ela está falando do efeito que a visão do símbolo tem sobre a inteligência humana. Agora, quando eu falo do círculo de latência, o círculo de latência não está na inteligência humana. Ele está no próprio objeto. Se o objeto não tiver no círculo de latência, então esse objeto esgotou o conjunto das suas possibilidades. Ele não tem mais para onde ir, ele não pode sofrer mais transformações, então ele está acabado, ele não existe. O exemplo que eu dou do cachorro que está deitado na rua, o cachorro pode levantar, latir para você, pode abanar o rabo, pode te morder, pode sair correndo, tem uma série de coisas que ele pode fazer. Se ele não puder fazer nenhuma dessas coisas, ele não é um cachorro, absolutamente. Isso não está em você, não está na sua percepção dele, está nele efetivamente. Então eu não posso dizer que isso, a matriz a círculo de latência não é simbólico de maneira alguma. Você pode apreender aspectos, tá certo? Por exemplo, quando você vê o cachorro, você imagina ele atacando você. Não? Então isso é um símbolo de um círculo de latência que está nele. Esse círculo de latência, esse símbolo, pode despertar em você a intelecção de outros aspectos do círculo de latência. Você pode imaginar, não, o cachorro pode vir para cima de mim, mas ele pode ficar lá deitado. Pronto, já completou o símbolo, despertou a intelecção de outros aspectos que não estão contidos nesse mesmo símbolo. Isso já basta para mostrar a diferença entre, vamos dizer, o efeito interno do símbolo e a estrutura real do objeto. O círculo de latência é um dado objetivo, tá certo? E ele não dá para você circunscrever o círculo de latência, porque ele abrange o conjunto ilimitado dos acidentes que pode
suceder a um ente. Tá certo? Por exemplo, o cachorro está lá deitado, pode cair o raio em cima dele e fulminá-lo. Pode passar um caminhão em cima dele, atropelar tudo. Isso faz parte do círculo de latência. Se existisse um cachorro que é inatropelável, ele não seria um cachorro. Não é isso? Então, se ele estivesse totalmente livre desse tipo de acidente, ele não seria o que é. Portanto, este conjunto de possibilidades de ação e paixão, quer dizer, ações que ele pode praticar e ações que ele pode sofrer, tudo isso é o círculo de latência. E isso é o que mostra a diferença entre um objeto real e a sua representação na mente. Tá certo? A qual pode ser, claro, simbólica. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.